Queda e Israel. Então nós estamos observando 6 momentos na linha histórica da Bíblia que nos ajudarão a perceber se estamos refletindo o caráter de Deus como igreja. Já vimos a criação e agora vamos falar sobre queda e Israel. Na queda, como evento histórico, o momento em que o homem caiu, pecou diante de Deus, é justamente o momento em que o ser humano decidiu não refletir o governo de Deus. Pelo contrário, o ser humano se revolta contra Deus e começa a trabalhar para manifestar o seu próprio governo. Ao invés de refletir o caráter de Deus na criação, o ser humano vira e fala: não, eu quero parar de refletir a Deus, eu quero refletir a minha vontade, os meus desejos sobre a criação. Eu quero governar a minha vida e Deus que fique fora disso. Por isso, o Senhor deu ao homem aquilo que ele desejava. Tá ok, quer governar a sua própria vida? Então vai governar, só que saia da minha presença. Então, por essa culpa moral, por essa rebeldia, por essa obstinação, o homem não podia mais, por si mesmo, aproximar-se de Deus. Isso é o que nós chamamos de morte espiritual. O ser humano ainda preserva a imagem de Deus, só que agora uma imagem distorcida, afetada pelo pecado, impura. Em Gênesis mesmo, a gente vê que o homem ainda contém a imagem de Deus, contudo, tanto a imagem como o reflexo dessa imagem estão distorcidos. E agora o ser humano começa a nascer com a imagem de Adão, distorcida, e não mais conforme a imagem e semelhança de Deus, justa, perfeita, santa. Então é certo que mesmo no nosso pecado, nós refletimos algo a respeito de Deus. Ficam aquelas coisas verdadeiras e falsas misturadas. Por isso que o ser humano ainda consegue fazer muita coisa bonita até, só que agora distorcidas, imperfeitas, poluídas. Em outras palavras, o homem se tornou culpado e corrupto. E aí nós vemos um terceiro evento aqui na Bíblia, um terceiro momento da história, que é Israel. Porque então agora, quando o homem está afastado de Deus por causa da queda, que já não consegue mais demonstrar e mostrar esse caráter de Deus, porque agora está corrompido pelo pecado, em sua graça e misericórdia, Deus estabelece um plano para salvar e usar um grupo de pessoas que cumpram seus propósitos originais para a criação, que é justamente manifestar a sua glória. Então Deus chega para um homem chamado Abraão e promete que o abençoaria, bem como seus descendentes. Ele, Abraão e a sua descendência, por sua vez, seriam uma bênção para todas as nações. E por isso que Deus então os chama de nação santa e reino de sacerdotes, significando que eles haviam sido separados especialmente para mediar ou refletir o caráter de Deus a todas as outras nações. De que forma? Obedecendo à lei que lhes fora dada pelo próprio Deus. Como Adão deveria ter feito no começo. Ele deveria ter obedecido a Deus. Desobedeceu. Agora Abraão e os seus descendentes devem obedecer a Deus. Deus estava dizendo a Israel para mostrar ao mundo como ele, Deus, é santo através da santidade do seu povo. E para ter a ideia da misericórdia e do amor de Deus, ele chama essa nação de filho, pois se espera que os filhos sigam os passos de seus pais. E ainda prometeu habitar junto com este filho na terra que lhes estava dando. Então Deus não estava apenas dando uma lei para o povo de Israel lá no Sinai. Ele estava dando também a possibilidade dele, Deus, habitar junto com eles, através do tabernáculo, depois através do templo. E todas as nações olhariam então ali para Israel e veriam a glória de Deus, o caráter de Deus. No entanto, Deus advertiu o seu povo de que, se falhassem em obedecer e demonstrar o seu caráter santo, ele os lançaria fora da terra também. Do mesmo jeito que Deus deu uma ordem para Adão e falou que se ele não obedecesse, ele seria lançado fora, a mesma promessa foi feita ao povo de Israel. Se eles não obedecessem, eles seriam lançados fora da terra. E para encurtar a história que você já sabe, o filho não obedeceu e Deus o expulsou de sua presença e de sua terra. Percebe como a queda de Adão, a rebeldia de Adão tem muito a ver com a desobediência de Israel? E como o ser humano tem falhado miseravelmente em demonstrar o caráter de Deus para as outras pessoas? Sozinho não dá. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.